Você comeu a presença, ela é minha sobremesa. Tá na minha cabeça já faz um bom tempo. Apenas as letras mais poéticas deste mundão chamado Brasil. Vocês assistiram o novo filme do Frankenstein, escrito e dirigido pelo Guilherme Del Toro? Eu não sabia o que esperar, eu não sabia se seria um terror, se seria um drama. A minha amiga disse que seria triste, que era triste. E aí eu fiquei, triste? Frankenstein é triste? No fim, o filme me tocou mais do que eu esperava. Eu gostei como ele trouxe uma visão mais filosófica da vida. Por um momento eu me senti assistindo as Crônicas de Nárnia. O filme tem várias mensagens e uma delas é sobre você ter oportunidades e ter escolhas, como na EBAC, onde você também tem oportunidades e escolhas. Essa foi muito boa, você precisa admitir que essa foi muito boa. A EBAC, ela sempre tem várias promoções, né? Mas dessa vez ela se superou. Nessa Black Friday, a EBAC está lançando o EBAC Pass e o EBAC Pass Carreiras, que são pacotes completos que oferecem até 20 cursos por um preço único. O EBAC Pass é um passe de estudos de 2 anos que dá acesso ilimitado a diversos cursos dentro de uma área profissional escolhida por você. Tem dados, tem programação, tem design, tem audiovisual, tem marketing. Com o EBAC Pass você conquista mais de um certificado, monta um baita portfólio e ainda pode conhecer os outros cursos da EBAC. No EBAC Pass Carreiras você tem todas as vantagens do EBAC Pass, só que é voltado para dados, programação e design. Além disso, você entra no programa de empregabilidade e garantia de reembolso. Ou você sai empregado, ou você tem o seu dinheiro de volta e isso está no contrato, então você não tem nada a perder. Na verdade, você só tem a ganhar, porque estudar é essencial nessa vida. A EBAC oferece mais de 150 opções de cursos, além de 2 pós-graduações que são reconhecidas pelo MEC. Os cursos estão disponíveis na própria plataforma da EBAC, que é fácil, confortável e interativa. São mais de 145 mil alunos e mais de 300 professores que são profissionais renomados no mercado e vão te ajudar com acompanhamento individual ou tirando as suas dúvidas. Com o meu cupom 300Vitória você consegue R$300 de desconto no seu EBAC Pass ou no seu EBAC Pass Carreiras ou em qualquer curso da EBAC. Então, se você quer dar um upgrade no seu currículo ou se você sempre teve vontade de conhecer os cursos da EBAC, este é o seu momento. Se você apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai direto para o site da EBAC e aí você pode conhecer o EBAC Pass, o EBAC Pass Carreiras e aproveitar o meu cupom 300Vitória para garantir o seu desconto. EBAC, muito obrigada pela parceria. O filme começa com um navio encalhado no gelo e os marinheiros tentando tirar o navio do gelo. Só que não vão conseguir, porque é muito gelo. Eles vão conseguir, mas vai demorar. E eles querem voltar para casa, mas o capitão deste navio quer que eles continuem quebrando o gelo, porque a missão deles era chegar no Polo Norte, então eles iriam cumprir esta missão, custe o que custar. Neste meio tempo, aparece Victor Frankenstein fugindo do seu monstro que estava perseguindo o Victor e a gente não sabia o porquê. E aí tem todo o embate entre os marinheiros, o Victor e a criatura. Os marinheiros salvam o Victor, eles percebem que a criatura não morre. Uma pessoa lá, um oficial, pega uma arma, dá um tiro no gelo e o monstro afunda. Durante esse tempo que o monstro ficou preso no gelo, o Victor aproveitou para contar pro capitão o que raios estava acontecendo. E a partir daí ele começa a contar a sua história de vida. Nessa história nós temos 3 pessoas importantes: o avô, o pai e o filho. O avô é o Barão Leopoldo, o pai é o Victor Frankenstein e o filho é a criatura. O Barão Leopoldo era um homem branco, rico, safado, que se casou com a Claire por conveniência. Ele era um cirurgião renomado e ela era uma mulher que tinha dinheiro, então foi um casamento por dinheiro. O Barão Leopoldo, ele não ficava muito tempo em casa. E quando ele estava em casa,
Todos se curvavam para fazer as suas vontades, de acordo com a narração do Victor, né? Aquele que conta a história, uma parte da história. E aí o Victor fala uma coisa muito interessante. Quando o seu pai não estava em casa, a sua mãe era somente sua. E ele fala como posse mesmo. Quando meu pai não estava em casa, minha mãe era minha. O Barão Leopoldo era um excelente cirurgião e queria que o seu filho também fosse um excelente cirurgião. Então ele ensinava várias coisas pro Victor, e uma das coisas que ele ensinou pro Victor foi a vaidade. Quando o Victor errava as perguntas, ele apanhava. E quando ele era pequeno, o barão batia nas mãos do Victor. Só que se ele quer ser um bom cirurgião, ele precisa cuidar das mãos. Mas ele não precisa do rosto. Então o barão decide que ele não vai mais bater nas mãos do Victor e vai começar a bater no rosto dele, porque a beleza é só vaidade. O que o barão não percebeu é que ele era o vaidoso da história, porque ele queria manter o seu legado, ele queria passar a sua grandiosidade para o seu filho, que nunca pediu nada disso. Ele só se importava com o material, o trabalho, o dinheiro, as conquistas, a riqueza. Ele não ligava para os sentimentos. Então, no fim, ele era o vaidoso da história, não o filho. Enquanto o pai dele tratava ele como um rato de esgoto, a mãe dele era a única coisa amorosa que existia naquela casa. Só que o problema é que ela morre. Acontece que ela estava grávida do segundo filho, e aí na hora de parir o segundo filho, ela acabou morrendo. Esse segundo filho, chamado William, ele era mais parecido com o pai. Esse segundo filho tinha tudo para ser odiado pelo Victor. Ele era o favorito do pai, ele nasceu matando a mãe, e ele era o filho mais novo, queridinho. E o Victor era o rabugento, o triste, o que estava em luto, porque ele tinha perdido a mãe e ele lembrava mais da mãe do que o William. O Victor, ainda angustiado pela perda da sua mãe, pergunta pro seu pai: você deixou ela morrer de propósito? E aí o pai dele fala que não. E aí o Victor fala: então você fracassou. E o pai dele responde: não se pode vencer a morte. A partir daí, o Victor coloca no seu coração que a missão da sua vida é vencer a morte. Esse objetivo foi marcado por um sonho. O Victor teve a visão de um ser angelical de fogo e vermelho que fez uma promessa para ele. Esse ser disse para ele que ele teria domínio sobre as forças da vida e da morte. Depois que ele decide a sua missão de vida, que ele vai ser o cara mais foda que já pisou nesse mundo, ele começa a se tornar arrogante, assim como seu pai. O Barão Leopoldo morre, fale. Primeiro ele vai à falência, depois ele morre, ele deixa só a propriedade para os filhos. O William é enviado para morar com os tios em outro lugar e o Victor continua a sua história de vida e o seu objetivo de vencer a morte. E agora falamos sobre são 3, né? Agora a gente vai falar sobre o pai. Com o avô, a gente já percebeu qual foi a base da criação deste monstro. O que importa é o que se tem, não o que se é. E o Victor poderia passar o resto da vida dele culpando os pais dele, o pai no caso, né? Por tudo de ruim que aconteceu. Mas não será um exagero? Porque o pai dele fez merda, batia nele, era babaca, ensinou ele a ser arrogante, ensinou a lição mais deturpada pro filho. Então, ele teve uma péssima base. Só que ele cresceu. E todos os erros que ele foi cometendo ao longo da história já não eram mais culpa do pai dele. O Victor cresce e se torna extremamente arrogante e vaidoso. E ele tenta a todo custo provar o seu experimento de que ele consegue trazer uma pessoa de volta à vida. E ele fala com o conselho de médicos e consegue. Ele tá no caminho certo, mas os médicos consideram aquilo uma obscenidade, um pecado contra Deus e não compram a ideia dele. Mas tinha um homem no meio da plateia, que eu vou chamar de homem rico. Este homem rico fica muito interessado na ideia do Victor Frankenstein. Ele vê que ela pode ter bons frutos e fala pro Victor: eu tenho recursos ilimitados para fazer o seu projeto dar certo. E aí, quando eu ouvi recursos ilimitados, eu logo pensei: este cara é um salafrário. O Victor pensou a mesma coisa, porque qualquer um que chega no pezinho do seu ouvido falando que tem recursos ilimitados, essa pessoa vai querer algo em troca.
Nem que seja o seu cozinheiro. No começo do filme, o Victor não sabe o que ele quer em troca, mas aceita a ajuda mesmo assim. Este cara rico consegue o seu dinheiro através da guerra. Acontece que ele vende armas e ele já foi um médico militar. Então, ele consegue dinheiro com a morte, ele consegue dinheiro com a guerra. A criatura, ela surgiu da morte, desde a sua concepção até a sua realização, porque a ideia de vencer a morte surgiu quando a mãe do Victor morreu. O dinheiro usado para investir nesse projeto veio da morte, da guerra. O corpo foi montado com restos de soldados mortos. A existência desse ser nunca teve valor. Essa criatura que depois desenvolve o seu senso de existência, desde o começo ela era descartável, assim como os homens também são descartáveis na guerra. O que vale é o exército, que tá ali para defender, para atacar, para conquistar. O homem dentro do exército que está morrendo na guerra, ele pouco importa. Quem traz essa visão da guerra é a Elizabeth. Ela fala que filhos, pais e irmãos vão pra guerra e morrem na guerra em nome de pessoas que nem saem de casa, que não são afetadas diretamente com essa guerra, que não estão no meio do campo atirando e tentando defender o que eles acreditam. A Elizabeth era sobrinha do cara rico que ajuda o Victor e era noiva do William, irmão do Victor. Ela é deslumbrante, é misteriosa, é encantadora, ela gosta de insetos e ela é bem inteligente e assim, na época em que o filme se passa, as mulheres eram posses, elas eram dadas, elas não tinham escolhas. E esse é um dos dilemas da Elizabeth no filme. Tem uma cena em que ela olha para uma borboleta e ela começa a falar sobre as características da borboleta e fala como é interessante essa ausência de escolhas. E ela também fala que a escolha é o berço da alma. E ela não tem escolha. Ela não pode escolher com quem ela vai se casar, o homem com quem ela vai se casar, porque na época em que ela vive, ela é um objeto. Ela é vista como algo descartável, assim como a criatura. O Victor conhece a Elizabeth durante o processo de criar a criatura. Ela não sabia o que estava acontecendo. Então, enquanto eles montavam o laboratório, tiravam as medidas, tudo com a ajuda do cara rico e do William, o Victor meio que se envolvia com a Elizabeth. No começo, ela parece enojada, ela não gosta dele. Com o passar do tempo, ela vai se abrindo e ela parece gostar dele. Mas depois que a criatura surge na história, ela começa a perceber quem o Victor é de verdade. E essa rápida fagulha de romance apaga totalmente. Pois bem, o Victor, o cara rico e o William, eles finalmente conseguem montar o laboratório. E aí o Victor também consegue montar a sua criatura. Durante um tempo ele não sabe como trazer o bicho de volta à vida. E aí o cara rico fala pra ele que se ele não parar de palhaçada, ele vai cortar os recursos, que ele tem 2 semanas. Porque enquanto isso ele tava meio que de rolo com a Elizabeth. Até que um dia, de chuva, raios e trovões, o Victor decide ligar a sua máquina. E é neste momento que a gente descobre que o cara rico quer trocar de corpo com a criatura porque ele está morrendo com sífilis. E aí o Victor fala que não tem como fazer isso. Não tem como, é tarde demais. Os dois brigam, o cara rico cai num buraco e morre. Mesmo depois da morte do cara rico, era tarde demais, porque a máquina já estava sendo ligada, o monstro já seria ressuscitado e o Victor só tinha uma chance. Então ele continua, todos os seus aparatos de fazer a máquina funcionar, cai um raio na máquina, ela funciona, mas o Victor não sabia dizer se a criatura estava viva ou não. Na sua visão, ele tinha fracassado, porque nada acontece. Ele dorme e acorda com o seu monstro em pé, na sua frente. A criatura estava viva. O monstro vem como uma criança. Ele não sabe nada sobre quem ele é, onde ele tá, o que tá acontecendo. Ele tá vivendo a vida pela primeira vez. É a primeira experiência dele com a vida. A primeira pessoa que ele vê é o Victor. O primeiro contato humano que ele tem é com o Victor. E a primeira palavra que ele fala é Victor. Que para ele significava tudo, porque era a única palavra que ele conhecia. Mas aí começa o grande problema na vida do Victor, porque ele aprendeu com o seu pai que era mais importante ter
do que ser. Era mais importante se provar do que viver de fato. Então ele queria provas de que a criatura era inteligente, de que ele não tinha fracassado. Quando, na verdade, o fato daquele ser estar se mexendo e existindo já era uma prova de que ele não tinha fracassado, ele tinha conseguido vencer a morte. Talvez não vencer a morte, mas ele trouxe algo pra vida. A primeira pessoa que entende a criatura é a Elizabeth. Ela olha pra ele e fica encantada como ele é frágil, mas humano, e ao mesmo tempo não é humano, mas existe uma bondade, uma inocência que você encontra em um animal ou numa criança. E o Victor não via dessa forma, ele via a criatura como um experimento, não como um ser que sentia algo. Então ele queria os resultados, ele queria que esse ser levantasse, começasse a falar e fosse muito inteligente, porque do mesmo jeito que o pai dele queria que ele levasse o tal legado, o Victor queria que essa criatura, ao se levantar e falar a fórmula de Bhaskara, fosse a prova de que ele, Victor, tinha feito a coisa certa. Olha, eu criei um gênio. Quando a Elizabeth conhece a criatura, ela se conecta emocionalmente com essa criatura. E quando uma criança nasce, você não espera que essa criança levante e saia falando o alfabeto em inglês, em português e em russo. Você entende que essa criança precisa primeiro aprender a sentir para depois aprender a pensar. Ela vai entender o básico da sua existência para então começar a pensar e se desenvolver. O Victor queria o fim. Ele queria a criança já desenvolvida. Ele não queria o trabalho de se envolver emocionalmente com a criança, como metade dos pais nesse mundão, né? Depois que ele vê que a Elizabeth cria um vínculo sentimental com a criatura, ele fica ainda mais incomodado. É nesse momento que ele decide bater na criatura. E eles deixam bem claro, mostrando o olhar da criatura, que ele estava sentindo tudo aquilo, que ele sabia o que estava acontecendo, ele não tinha como se expressar porque ele não tinha aprendido ainda, mas ele entendia que ele estava sentindo dor, que ele estava sofrendo. Isso é um sinal de inteligência, mas pro Victor não era o suficiente, porque ele queria ver, ele queria tocar, ele queria poder gravar, ele queria poder colocar em algum lugar, porque só vale o que você tem. O que você pode fazer, é o que você tem a oferecer para esse mundo, é o seu intelecto, é o seu dinheiro. Os seus sentimentos você guarda pra você, porque ninguém tá interessado. O problema é que somos seres extremamente sentimentais. A gente se move nesse mundo através das emoções. A gente se conecta através das emoções. Quando o William descobre sobre a criatura, ele fala que ela é como uma imagem de um espelho distorcido. E a criatura realmente é o espelho do Victor. A maneira como o Victor trata a criatura mostra o tipo de pessoa que ele é. Quando ele percebe que a Elizabeth tem sentimentos pela criatura, e nem tô falando de sentimentos românticos, é só sentimento humano mesmo. Quando ele percebe isso, ele se sente tão incomodado que ele começa a agir como se fosse superior à criatura. A criatura não tava num debate com ele. A criatura não queria competir pela mulher. A criatura queria apenas existir. A criatura queria apenas ser, queria entender quem era esse Victor, esse nome tão importante, e esse Victor que bate nele sem motivo quando ele não faz a coisa certa, mas também não ensina a fazer a coisa certa. Quando a Elizabeth vê que a criatura tá amarrada, ela pergunta pro Victor, por que você prendeu ele? E aí o Victor responde que fez isso pela sua própria segurança e porque a criatura não sabe o que tá acontecendo. E a Elizabeth responde pra ele, mas você sabe. É doido que quando a gente cresce e a gente começa a conviver com outras crianças, a gente começa a ver como as crianças funcionam, como a vida funciona, como que é ser um adulto, como que é existir em sociedade. Eu não sei vocês, mas hoje eu consigo perceber que muitas coisas que os adultos fizeram com a gente foi por pura maldade. Eu não consigo entender como você chega na conclusão de que bater é o caminho. Mas aí o que acontece? O Victor tá lá, se achando o bambambão, tal, batendo na criatura, mas uma hora a gente cresce. Uma hora a gente responde à altura, ou às vezes até pior. No caso da criatura, como ele era um ser forte e imortal, ele pega a barra de ferro e entorta e grita de raiva. Nesse momento, o Victor percebe que ele não tem controle sobre aquela criatura.
Não como ele achava que tinha, pelo menos. A primeira coisa que ele faz é falar que a criatura é agressiva e perigosa. Sendo que foi você que amarrou a criatura e tá batendo na criatura. Ela é perigosa ou você que ensinou ela a ser perigosa? Ele coloca a culpa pela morte do cara rico na criatura e usa isso como desculpa pro William e desculpa pra si mesmo pra matar a criatura. O Victor coloca várias bombas na casa e bota a casa pra explodir, só que quando começa a pegar fogo no porão, que é onde a criatura tá presa, a criatura começa a gritar. O Victor, que tava indo embora, escuta os gritos da criatura, que tá chamando, inclusive, o Victor, e ele percebe que a criatura é um ser inteligente, que no momento do perigo ela pediu ajuda. E ele corre até a casa pra tentar salvar a criatura, mas ela explode, ele sai voando, perde uma perna, quebra outra perna, e eu achei foi pouco pra ele. A criatura consegue fugir e vai pro meio da floresta e começa a viver a sua jornada e a sua aventura. Neste meio tempo, ele chega até o navio, o Victor termina de contar a história dele, né, a parte dele da história, e aí a criatura chega no navio e fala, agora é minha vez, vou falar qual que é a minha verdade, senta aí e escuta. E aí ele começa a contar como que ele escapou da casa pegando fogo e como que ele chegou até o Victor. A criatura, que não tem nome, mas tem consciência, ele começa a contar a história dele e ele fala que enquanto o porão estava pegando fogo, ele chamou o nome do Victor e viu que estava sozinho. Ele consegue fugir, cai na água, vai pra floresta, vive umas aventuras na floresta, ele é caçado por caçadores, foge, se esconde numa cabana, que por coincidência é dos caçadores. E aí ele vive naquela cabana escondido enquanto a família dos caçadores fica vivendo ali junto com ele sem saber que ele tá escondido. Nesta família tem um senhor que é cego e que sabe que tem alguém ali na casa dele escondido, mas ele não sabe o que é essa pessoa, quem que é essa pessoa, qual que é o objetivo. Com essa família, a criatura começa a aprender um outro jeito de existir. Ele entende que o bem-estar do próximo importa. Uma coisa que ele não tinha aprendido com o pai dele. Nessa família tem uma criança, então esse idoso, cego, ele ensina a criança a ler e a escrever, então enquanto a criança aprende, a criatura também aprende. Ele aprende a ler, aprende aprende a se comunicar no geral. A criatura, ela tinha todos os motivos e a força pra acabar com a humanidade, pra acabar com qualquer pessoa, mas o que salvou a criatura foi o período em que ela conviveu com esse velho sábio. Tem um momento que a família vai embora, porque eles vão caçar os lobos e vão voltar depois do inverno. Só que esse velho sábio quer ficar na casa, porque todo o inverno ele fica na casa orando, então ele vai ficar na casa orando. A família não sabe o que fazer, então deixa ele sozinho e vai embora. Mas eles vão voltar. A criatura finalmente sai do esconderijo e os dois se encontram. Começa a sua jornada de conhecimento. Ele começa a ler os livros que o velho tem, ele começa a conversar com o velho, ele ganha um amigo. Depois que ele consegue o conhecimento, ele começa a se questionar quem ele é, de onde ele veio, pra onde ele vai, e se existem mais seres como ele. Porque os seres humanos são parecidos, mas ainda assim são diferentes. Ele é frio, ele é mais forte, ele não morre. As pessoas têm medo dele, quando as pessoas veem ele, atiram nele. Será que existem mais pessoas como ele? Ele começa a se questionar isso, né? Ele lembra do Victor e mais ou menos do que aconteceu e vai até o laboratório que já tá todo destruído e no chão ele encontra vários papéis falando sobre a pesquisa, sobre a criação do monstro. É nesse momento que ele descobre que ele é feito de restos mortais de homens que morreram numa guerra. Foi criado da desgraça e veio pela desgraça e é a própria desgraça. E ele fica arrasado, porque não existe outra pessoa como ele. Imagina só existir você, a sua espécie. A gente se conecta porque somos iguais, fazemos parte da mesma espécie, a gente pensa de forma parecida. Mesmo quando a gente não pensa de forma parecida, alguma coisa faz você conectar com outro ser humano, porque a gente se reconhece. Imagina você não reconhecer uma outra pessoa
porque não tem mais ninguém na sua espécie. Ele volta pra casa, fala pro velho sábio que ele é uma desgraça, que ele veio do caos. O velho sábio olha pra ele e fala: pra mim você é meu amigo. Desde o começo da história, a gente vê que o preço pra ser amado é dar algo em troca, é ser alguma coisa, ou um cirurgião, ou vencer a morte, ou ser um cara super rico, ou enfim. Você precisa ter um cargo, você precisa ser algo para ser amado. Com o velho sábio, ele conseguiu encontrar alguém que gostava dele simplesmente porque gostava. Não precisava de um motivo, não precisava de uma razão, ele só gostava. Você só é o meu amigo. Ele tava sozinho no inverno, ele era um velho cego, ele não tinha muita comida e mesmo assim ele deu tudo que ele tinha pra uma pessoa que ele não conhecia e que ele nem conseguia enxergar. E ele consegue fazer isso porque ele simplesmente vê valor na existência dessa criatura, dessa outra pessoa. Porque pra ele não era uma criatura, ele não tava vendo nada. Ele só sabia que era um negócio, um bicho grande. E ser humano. E tem voz de humano, tem mão de humano, mas tem cheiro de cadáver. E é recheado de rato. Bom, muita coisa acontece, até porque o filme tem 2 horas e meia. Mas na reta final, a Elizabeth morre. Mesmo sem saber o final da história, eu já tava sentindo que ela ia morrer, porque essa personagem foi feita pra morrer. Lembra no começo que ela fala que a escolha é o berço da alma e ela não tinha escolhas? Com a criatura, ela sentia que tinha escolhas. Antes de perceber, ela já estava escolhendo. Na primeira vez, quando eles estão indo embora, o Victor decide matar a criatura, mas não vai contar nada pra Elizabeth. Então ela vai embora, só que ela começa a sentir uma coisa estranha, que algo errado vai acontecer, e ela percebe que o Victor vai matar a criatura. Nesse momento, ela vira pro seu noivo e ordena que ele pare a carruagem. Ela, que não tinha escolhas, finalmente escolhe. E ela escolhe salvar o monstro. Mas é tarde demais, porque quando ela chega lá, o lugar já explodiu e ela acha que a criatura morreu. Depois disso, todo o sentimento amoroso que ela tinha pelo Victor morre completamente. Ela começa o filme apaixonada, interessada por ele, se apaixona por ele, mas depois ela percebe que ele é um cara desprezível, egoísta, que não se importa com ninguém, ele só se importa com o seu próprio bem-estar. A criatura vai atrás do Victor, ele faz um gaslighting com a criatura, tipo assim, você não está aqui, se eu não te vejo, logo você não existe. O bicho de 2 metros atrás dele. E aí ele começa a discutir com a criatura, falando que você é uma aberração, a sua existência é uma aberração. A criatura fala pra ele: pra você eu sou uma aberração, pra mim eu simplesmente sou. Cara, que frase forte quando se trata de uma relação entre pais e filhos. Porque os nossos pais, ou alguns pais, eles criam uma régua moral pra gente que a gente não pediu pra eles criarem, mas mesmo assim eles criam. E se a gente não alcança, nós que somos os errados. Se a gente segue um caminho diferente, a culpa é nossa. O erro é nosso. Pra você é um erro, pra mim é só minha vida. É tão difícil entender que o seu filho e a sua filha têm vontades que vão além de você, das suas expectativas, do que você espera e do que você acha certo. É tão difícil entender que você deu vida a outro ser humano e não a uma versão sua 2.0. É uma dificuldade de entender e de enxergar a outra pessoa como um ser que merece ser respeitado, ser entendido e ser compreendido. Eu entendo que se uma pessoa não consegue reconhecer outro ser humano, então ela nem consegue reconhecer a si mesma. Ela acha que não merece amor, respeito e esqueci o que eu falei. A criatura e a Elizabeth se reencontram e ela fica muito feliz de ver que a criatura está viva. No começo, o primeiro encontro parecia mais um encontro de mãe e filho. Tem uma cena que eles tocam o dedo, que nem aquela pintura de Deus e a criação. Acho que foi proposital, porque tem várias coisas do cristianismo nesse filme. Inclusive, a primeira coisa que o velho faz quando ele encontra a criatura é caquetizar. Caquetizar? Como que é? Foi evangelizar. Ele foi evangelizar pro monstro. Antes de encontrar com a Elizabeth, a criatura, ela conversa com o Victor e ele pede uma parceira. E aí o Victor fala que não vai fazer uma parceira porque depois os dois vão procriar e vão criar vários demônios na Terra. E aí a criatura não entende porque ela só queria uma companhia. Nem isso ele pode ter. Ele veio da morte, ele veio da desgraça.
Ele é imortal, então nem o descanso eterno ele pode ter. Não tem namorada, é obrigado a fugir de todo mundo porque as pessoas têm medo dele. E ele vai viver sozinho pro resto da vida? Eita, que vida desgraçada, hein, ô Frankenstein? Tadinho. O coitado não tem direito a nada. O Victor quer tudo pra ele. Que cara maldito. Eu odeio esse personagem. Mas ele foi feito pra ser odiado mesmo. Porque ele é um imbecil completo. Ele é o ego masculino personificado num personagem. Elizabeth se encontra com a criatura. E aí eles têm um breve momento de, meu Deus, olha você. E aí o Victor, por que eu não sei, ele pega a arma e dá um tiro na criatura. A Elizabeth entra na frente e leva o tiro no lugar. Mas o Victor, ele sabia que se a criatura não tinha morrido com uma explosão, ele também não morreria no tiro. Mesmo assim, ele atira. Elizabeth é levada pelo monstro, ele leva ela até uma caverna, e aí antes de morrer, ela fala pra ele que a vida toda ela esperou por uma pessoa que ela nem sabia descrever exatamente como que era essa pessoa e esse sentimento. E aí quando ela conheceu a criatura, ela finalmente entendeu o que ela queria. E de forma dramática e romântica, ela morre nos braços dessa criatura que ela amou brevemente, simplesmente porque se sentiu tocada de ter conhecido um ser que só queria existir, assim como ela. Ela só queria poder viver a própria vida, mas ela não tinha direito nem disso. A criatura e o Victor, eles entram num acordo de que o Victor vai caçar a criatura, e aí a criatura foge, vai pro meio da neve, o Victor vai atrás, e pelo que a gente vê, um bom tempo se passa, o Victor parece mais velho, e finalmente chegamos no momento do navio encalhado. No diálogo final entre ele e o Victor, primeiro o Victor pede perdão, chama ele de filho e pede perdão por tudo que ele fez. Ele finalmente pôde entender os seus erros, né, diante da morte, que ele tava pra morrer já. Às vezes é melhor morrer perdoando e sendo perdoado. A criatura se lamenta por não conseguir morrer, por ter que viver essa vida, ser obrigado a viver essa vida. E aí, nos seus momentos finais, o Victor fala pra ele: já que você tá vivo, qual outra opção que você tem além de viver? E foi muito engraçado ouvir isso, porque depois de muitos anos pensando em ir embora desse mundo, a gente percebe que a única maneira de conseguir lidar com esse lugar é lidando com esse lugar. Não tem uma fórmula mágica, não tem um milagre, não tem um... A vida pode evoluir para uma coisa melhor, mas às vezes a única coisa que você pode fazer pela vida é viver ela. Coisa que o Victor não se permitiu durante todo o filme, nem o pai dele. Ele não se permitia sentir a vida, ele não se permitia ser. Sem o legado do pai, sem a obsessão em vencer a morte, sem a arrogância. Quem era o Victor? O que ele queria? Se ele pudesse escolher para sua vida, o que ele escolheria? Talvez se a gente parasse de focar só nos objetivos de conquistar dinheiro, e de ser famoso, e de ser foda, e de ser incrível, e conquista material, conquista intelectual, conquista, o que você tá vivendo no meio disso tudo? Tem respirado de forma consciente? Tem visto o sol nascer? Tem visto o sol se pôr? Tem olhado para as árvores, tem olhado ao redor, tem olhado para si mesmo, tem olhado para a sua vida. O que você tem feito por você mesmo? Às vezes parar, respirar e lembrar que você é um ser consciente é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo. Entende que existe uma solução para a vida? A solução é viver a vida. É saber que o momento difícil que você está vivendo agora, ele vai passar. E você vai aprender. Mas você pode passar por ele só pensando no futuro. Não, porque no futuro eu vou ser feliz. No futuro eu vou ser feliz porque eu vou conquistar isso. Porque eu vou vencer isso. Porque eu vou ser melhor do que meu pai. Porque eu vou ser melhor do que eu mesmo. Porque eu vou me superar. E o agora? Você tem vivido o agora? Tem se permitido viver o agora? Porque se você tá preso no futuro, você não tá vivendo o presente. Não tô dizendo pra você abandonar os seus sonhos, a sua carreira, o que você quer conquistar, as coisas materiais, porque eu entendo você, eu também gosto bastante de dinheiro. A vida é conquistar os nossos sonhos e objetivos, mas é também fazer uma boa amizade, ter um amor, ver a vida, lembrando que é a primeira vez que você tá vendo a vida. E vai ser a última também. Eu não sei vocês, mas eu não quero passar o resto da minha experiência nessa terra pensando por que o meu pai fez ou não fez tal coisa por mim, ou
sofrendo pelo passado que machuca e magoa, e às vezes você precisa ir atrás das respostas. Mas e depois que você consegue essas respostas? A criatura, ela queria saber qual que era a origem dela, qual que era a origem do trauma dela. Ela descobriu, a criatura descobriu. Mas e agora? O que ele faz com isso? O próximo passo é o mais difícil. Porque o mais fácil é perceber que seus pais erraram com você. Agora você precisa perdoar. Eu não sei vocês, mas eu sou uma gatinha rancorosa. Eu não esqueço do que me fazem. Não consigo esquecer. Mas o problema é que isso consome a minha mente. Isso consome a minha energia, o meu espírito. Cansa. Você ficar sofrendo pelas mesmas feridas, pelas coisas que te fizeram, que você passou. Cansa. O perdão, pra mim, não é esquecer. É parar de alimentar essa ferida. É deixar essa ferida secar. Vai virar uma cicatriz. Eu vou sempre lembrar o que causou essa cicatriz. Mas não dói como doía. Não marca a minha vida como marcava na época em que era uma ferida que sangrava e doía. Mas agora é uma cicatriz. Você não precisa mais focar nela, porque sarou. Você vai focar em outras coisas agora. Existem fases e fases. Alguns estão na fase de descobrir que os pais não eram tão bons assim, e outros estão tentando superar essa fase. Acho que depois de uma certa idade, ou pelo menos é o ciclo natural da vida, é entender que essas pessoas, os nossos pais, essas pessoas do passado, eles erraram, mas isso também faz parte de existir. Errar também faz parte de existir. Eu sei que algumas pessoas se apegam aos seus traumas e eu acho que cada um tem os seus motivos e as suas razões, mas eu não aguento mais carregar esse peso. Eu não aguento mais carregar o peso do que fizeram de errado. Eu já entendi o que fizeram de errado. Já vi todos os ângulos, já vi todos os lados. Agora eu quero viver. No final do filme, o Victor morre, a criatura sai do navio, ele ajuda a desencalhar o navio e aí o capitão fala que eles vão pra casa e não pro Polo Norte. E aí a criatura sai, vê o sol nascer e o filme acaba. No final do filme, o capitão que queria tanto chegar no Polo Norte percebeu que algumas coisas são mais valiosas do que as conquistas que a gente acha que vai mudar a nossa vida pra sempre. Ele decide levar os homens pra casa. Porque às vezes é só isso que a gente precisa, voltar pra casa. E voltar pra casa, pra mim pelo menos, é voltar pra tudo que me faz feliz. Sem o peso de tá certo, se vou ganhar dinheiro ou não com isso. Voltar pra casa pra mim é pintar. É ver o sol nascer, é ler, é escrever, é respirar, é ir pra praia, é ver as árvores, é estar com quem eu amo. Viver é mais do que conquistar um império. E viver é mais do que guardar mágoas profundas dos próprios pais pelo resto da vida. É um tempo muito curto pra você gastar dessa forma. Esse filme me tocou bastante, eu gostei de como ele foi reflexivo sobre o existir, sobre Deus, sobre o que é ser humano, sobre o que não é ser humano, sobre o que é ser um monstro. No fim das contas, o verdadeiro monstro era o Victor Frankenstein e não a criatura. Quem fala isso é o irmão dele, inclusive. Antes de morrer, porque o William também morre. Eu sei que nesse filme tem bastante símbolo. Vi coisa do cristianismo, vi essa ideia de são anjos ou são demônios, o ser humano querendo brincar de Deus. Então, tem as cores também, as cores são muito importantes nesse filme. Tem várias coisas que acontecem. Eu foquei nas relações mais humanas ou não tão humanas. Mas e você? O que você achou de toda essa história, de todos esses símbolos? Já viu o filme? Se não viu, assista. Eu recomendo, é um filme muito bom. O CGI... Você consegue ver que tá todo mundo num fundo verde, que é bem... É meio desproporcional algumas coisas. Mas eu não vou falar sobre isso, porque isso é assunto para outro vídeo. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de clicar no primeiro link aqui na descrição para você conhecer a EBAC. Não se esqueça também de dar um like, caso você tenha gostado desse vídeo, deixar um comentário e se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo.